Olá, boa noite. Eu estou aguardando os alunos de projeto de interiores, mas ninguém aparece, né? Eu vou falar um pouco sobre. Vou compartilhar aqui. Um dos PowerPoints que a gente usou nas apresentações foi o que fala sobre os princípios do design, que são equilíbrio, harmonia, unidade, variedade, ritmo, escala e proporção, contraste, ênfase e centro de interesse. A gente consegue ver isso com facilidade. Lógico que quando a gente olha de início, você fala, ai, nossa, como que é, que é isso? Então, o equilíbrio, quando a gente tem a mesma coisa de um lado e do outro, e às vezes não precisa ser exatamente a mesma coisa, mas que tem o mesmo peso. O assimétrico, que demonstra mais ser mais moderno, desculpa, e o radial, que é em torno de um círculo. Então, olha lá, o equilíbrio simétrico. Nesse primeiro, a gente tem igualzinho, mas pode ser que não seja tão igual, e mesmo assim ele dá esse equilíbrio simétrico. Então, por exemplo, desse lado ele tem um abajur, do outro lado não tem. Mas não precisa ser exatamente. Aqui a gente tem duas poltronas grandes, então você tem do mesmo lado o mesmo abajur, então isso é um equilíbrio simétrico. Aqui a gente já tem uma assimetria, que na minha opinião é mais interessante, porque você dá mais movimento, você dá mais modernidade ao espaço. Então, aqui a gente tem uma cadeira com um espelho redondo, então a cadeira não está no centro, aqui você tem uma entrada de luz, do outro lado não. Então, isso vai mudando e torna o ambiente mais, como é que eu vou dizer, assim, mais atrativo, no sentido de você ir descobrindo coisas. Aqui também a gente tem um painel que não chega até a parede, um sofá bem orgânico. Então, isso tudo vão dando características até mais contemporâneas. E aqui o radial, que é em torno, geralmente, olha, aqui a gente tem uma lareira, então as pessoas ficam sentadas em torno de uma lareira. Aqui a gente tem, tipo, uma igreja, um espaço ecumênico de celebração, ou de alguma pessoa vai se apresentar aqui, mas é mais uma igreja, né? Então, os bancos arredondados. Aqui a gente fala da harmonia, é a concordância e uniformidade das partes. Então, aqui a gente vê tudo indo para a mesma cor. Aqui também, bem esse cinza, aí você tem alguma coisa que diverge, que é esse tijolinho, mas é tudo meio rústico, se a gente olhar. Então, tudo está dentro da mesma harmonia. Unidade e variedade, contrastes comum, caracteres comuns e diferentes elementos. Então, a gente tem aqui características que são comuns, mas os elementos são diferentes. Então, aqui a gente tem uma madeira e aqui a gente tem uma cor. E aqui a gente tem um tapete. Então, são elementos diferentes, mas que eles puxam para o mesmo tom. Como aqui o amarelo. Você tem o amarelo na tinta, o amarelo no armário, o amarelo no outro armário, no piso. São elementos diferentes, então são acabamentos diferentes, mas eles usam a mesma cor. Então, você puxa para essa unidade. Ritmo. O ritmo ele propõe elementos que se repetem e que com isso causam um ritmo no nosso olhar. Então aqui quando a gente vê esse elemento vazado, essa entrada de luz e aqui esse painel
onde você tem... Aqui já é um ritmo mais desritimado, se é que dá para a gente falar assim, mas é um ritmo mais solto, mas não deixa de ser um ritmo também. Escala e proporção. Então, por exemplo, quando você entra num edifício que tem um pé direito alto, você tem aquela suntuosidade, né? Aquilo passa alguma coisa. Então, dependendo da escala, ela vai te dizer alguma coisa. Nesse caso aí, tem uma figura sentada numa cadeira completamente fora de escala, né? Que ela é muito alta, e aí a gente fala da escala do homem em relação ao que ele usa no dia a dia. Aqui também tem escala e proporção. Então, se eu vou colocar um tapete, é muito importante que ele seja proporcional à cama. Por exemplo, nesse caso que eu coloco um tapete, onde a maior parte dele está embaixo da cama, eu não tenho uma harmonia nesse desenho, eu não obedeço a uma proporção. Por quê? Primeiro, porque a minha área de uso é quando eu levanto da cama e eu vou colocar o pé aqui no chão. Geralmente a gente está quentinho na cama, coloca o pé. Se você tem o tapete, é muito mais agradável de você andar, mesmo que aqui você tenha um chinelo, alguma coisa assim. Já assim, parece que sabe, alguém com uma camisa curta, uma calça curta? É essa a impressão que dá nesses tipos de tapete. Então, o tapete tem que abraçar o móvel, e aqui, no caso, tem esse conjunto de mobiliário, que é a cabeceira, a cama e as duas mesas de cabeceira, o que não acontece nesse caso. Escala e proporção. Eu acho essa imagem muito engraçada, porque ela é enorme. Essa lareira aqui é uma coisa que é meio desproporcional a essa sala. Então, meio que grita a gente olhar isso, porque ela passa da parede, ela passa do tamanho onde está a sala, e isso não é uma coisa muito agradável. Contraste. Aqui a gente vê essa cozinha toda totalmente branca, né? Só com alguma coisa de madeira bem clarinha e uma geladeira vermelha, que é super legal, na minha opinião. Você cria um ponto aqui, um contraste, até um ponto de atenção. E aqui também você tem tudo clarinho e esse desenho fazendo o fundo dessa parede, um desenho bem orgânico. ênfase e ponto de interesse. Na foto anterior, aquela geladeira era uma ênfase. Aqui a gente tem um quadro que chama bastante atenção pela cor. Outro centro de interesse, uma luz que conduz e te leva a essa área externa, que parece ser alguma coisa interessante. Então, você tenta direcionar o olhar e a condução do seu observador para onde você quer. Então, observe que aqui foi feito um painel branco para poder receber esse quadro. Então, a intenção era mesmo valorizar esse quadro. Aqui também, a gente tem tudo mais ou menos cinza e preto, e aí coloca um tapete colorido. Isso dá um contraste que é legal. Eu acho que usar o contraste é sempre uma coisa interessante. Agora, a gente tem aqui um quadro de atmosferas, que eu acho muito legal para a gente seguir. Então, tudo que é formal, ele tem um equilíbrio simétrico, então, que tem de um lado tem do outro. Ele usa cores sóbrias. As linhas predominantes são retas e verticais, texturas mais clássicas e acabamentos nobres. O que seriam acabamentos nobres? Tipo dourado, que lembra a nobreza. Iluminação mais direta e elaborada. O informal é o equilíbrio assimétrico, linhas inclinadas presentes na composição,
Texturas rústicas podem ser utilizadas, acabamentos mais aconchegantes e menos brilhantes. Então, o brilhante é menos aconchegante, inclusive ele reflete mais o som. Então, tudo que é mais fosco, ele reflete menos o som e é mais aconchegante. Ambientes mais claros e com iluminação geral difusa. Então, aqui a gente vê um exercício muito legal, é você imaginar um personagem, e aí um personagem que pode ser alguém público. Por exemplo, eu vou fazer a sala da casa do Michael Jackson, por exemplo. Como é o Michael Jackson? Ele é mais formal, ele é mais informal, ele é mais sofisticado, ele é mais exótico. O que eu quero daquele ambiente? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, é um exercício bem legal. Eu vou fazer uma casa para um influencer aí que eu conheço, que é interessante a gente ter as características da pessoa. E aí a gente escolhe. Então, esses pequenos detalhes vão carregar esse ambiente dessa característica. Então, sofisticado, tons de ouro, vermelho e bronze. Vermelho é sempre ligado à realeza, né? Texturas nobres, materiais como couro, vidro, espelhos, mármores e granitos, e iluminação elaborada. O exótico, cores terrosas, como terracota, canela, caramelo e mel, e ênfase nos complementos do ambiente. Opa! Espera aí que passei direto. Agora, o que é mais masculino? E mais masculino não significa ser para homem, não é isso. Mais masculino na forma de elaboração do espaço. Mais feminino ou mais masculino? Por exemplo, o mais feminino ele é sempre mais acolhedor, porque o feminino tem muito a ver com a mãe. Então, a gente tem tons pastéis, do vermelho ao laranja. Linhas predominantes são as linhas curvas. Já o masculino são tons azul, verde, preto, e a linha predominante é a reta. Então, por exemplo, um escritório de um advogado. Você, quando vai procurar um advogado, você está com um problema. Ninguém vai procurar um advogado para se divertir. Você tem uma briga que você precisa resolver. Então, você tem ali um embate. E o advogado vai entrar para mediar, para poder te defender naquela situação. O que a gente pensa de um escritório de um advogado? Eu acho, na minha opinião, eu acho que ele tem que ser um lugar que me passe firmeza, que me dê segurança, que me indique caminhos. Então, na minha opinião, independente se ele é de um advogado ou um advogado, essas características masculinas são mais interessantes. Enquanto que se eu vou em algum outro espaço, por exemplo, sei lá, uma loja que eu quero ficar mais tempo, que eu quero. Aí é diferente, aí eu posso ter um espaço mais feminino. Então, eu acho que tem, por exemplo, uma escola de dança. Eu acho que uma escola de dança tem tudo a ver com ser mais feminino. E não que homens não possam dançar, não é esse o caso. É só a característica mais feminina ou mais masculina. Bom, eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês façam ótimos projetos, tá bom? Obrigada.